a gente fica desse jeito. Vamos lá? Valendo! Olha! Alô, som! Opa! E aí, turma boa? Vocês nos ouvem aí? Como tá? Mais uma noite aqui do BTM Podcast. Estamos hoje aqui com a figura massa de conversar. Mas antes, não esquecendo, eu sou o Antonioni, pra quem não me conhece, pra quem conhece também. E aqui está meu parceiro, Jogama. Esse é o vascaíno que eu mais gosto. Jogama. E coincidência ou não, vascaíno de coração e de nascença, porque meu pai até tentou, mas não conseguiu me transformar no flamenguista, meu pai, que Deus o tenha. E sou sim, Jogama, estou aqui mais uma noite. E estamos aqui mais uma noite. Estamos. E recebendo essa figura ilustre. Obrigado pelo ilustre. Esse cara que antes de começar e passar a bola para você, Nildo, eu queria dizer aqui que eu ia dizer mais lá na frente também, né? Poderia, e vou repetir. Prepare seu coração. Não, na verdade, Nildo foi uma das fontes, e com outros bateristas que eu não vou dizer quem são, porque espero que venham aqui para eu também ter essa oportunidade de falar, de eu observar e dizer, bicho, é assim, vamos tocar desse jeito. E conversava bastante com o André. Está denunciando minha idade, assim. Não, Nildo. Da coisa. Não, pode ficar tranquilo. Eu sou um dinossaurozinho já do rock paraibano, cara. E aí, Nildão, tudo certo, meu irmão? Cara, como 2 e 2 são 5, já diria Roberto Carlos. Não, mas você que diz o resultado, por mim tá tudo certo. Bicho, a gente não pode reclamar de nada como tá a vida. A vida é essa e a gente tem que viver, né? Positivo. É isso. A gente tem que viver. Pode ficar reclamando, não. E mais do que certo é a gente tá vivendo, e principalmente no tempo que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Mas conta aí, Nildo. O que é que você quer saber? O que é que tu tá aprontando aí? O que é que tu tem de bom aí pra nós? Cara, eu tenho que cobrar, né, velho? Não tô tirando nada. Não é porque uma informação dessa... Não, na verdade, eu voltei a morar em João Pessoa faz 2 anos. É isso? É, sim, 2 anos. E pronto, tu tava entucado? Eu tava na cidade de Teresina, no Piauí. Oh, lugar frio! Muito bom. E um lugar maravilhoso de formação de músicos, de pessoas maravilhosas. Tá todos os meus amigos do Piauí em geral, em especial em Teresina e Parnaíba. Um abraço enorme. Inclusive hoje, deixar registrado aqui, aniversário de um dos maiores artistas de lá, chamado Teófilo. Teófilo, meu velho, feliz aniversário, você é demais, bicho. Olha aí, Teófilo. Muito foda. Um abraço, Teófilo. Então, o que acontece? Eu voltei a morar aqui e aí me vejo fazendo a produção agora da banda Gatunas, a produção musical do próximo trabalho delas. Também tô com uns projetos de escrever algo meu, de fazer o meu disco e tal, mas tá bem embrionário ainda. Eu escrevo e deixo lá um pouco e vou amadurecendo a ideia, porque não foi do meu feitio assim escrever, né? Eu gosto de tocar, mas escrever, parar, tocar um violão e tal. É isso que eu venho fazendo. Então, no caso, esse disco vai ser tipo como, eu não sei se eu vou falar besteira, mas Nós tipo a gente fala junto, relaxa. tipo Dave Grohl, que fez o Foo Fighters sozinho, né? Dizem, né? Não, eu não tenho esse know-how, né? nem o talento com o qual ele se envolveu a vida toda e tal. Não é isso, não. Eu vou fazer com vários parceiros, parceiras da música aqui, dos meus amigos mesmo, vou gravar com amigos também de fora do Brasil aqui, tenho vários amigos espalhados. Mas aí no caso tu tá pensando em tudo, em tá compondo as letras, pensando na música? Eu faço isso e tem um monte de base no computador, eu faço as bases e deixo guardado assim. Às vezes tem 1 minuto só de base, às vezes tem uma letra ou uma coisa uma frase que eu escuto numa história, inclusive numa dessa história que a gente tá falando aqui, e aí eu chego em casa já... Tem um site ali, da música. E não necessariamente de uma vez, assim, às vezes chega aqui, rola, e às vezes passa 3 semanas, ou mais, né? E tá existindo alguma restrição em relação a gênero musical? Tipo, vou só voltar pro rock? Não. Tô deixando fluir. Massa. Tô deixando fluir tranquilamente. Massa mesmo. É desse jeito, eu acho que...
eu já fui bem mais radical na minha juventude, né? Uhum, Quem for roqueiro e disser que não foi radical na juventude, tá mentindo. Então, eu nunca fui roqueiro. Diga-se de passagem, desculpa aí, mas é verdade. Não vou não, é verdade mesmo. Tem um bocado de tiozinho aí, que da minha idade aí, que, poxa vida, velho. Vou nem falar que é pra não perder a noite aqui. É pra vocês mesmo. Vamos falar dessa vida, dessa rebeldia do roqueiro. E aí, quando é que tu começa aí no lance com a batera, com rock and roll? Com a batera, eu acho que em 92... Na verdade, meu primeiro instrumento foi trombone de pisto. Eu gostava de tocar trombone, mas os tambores sempre me chamaram a atenção. Sempre a batucada, né? Esse trombone de pisto surgiu, veio da onde? Foi de uma fanfarra no colégio, né? Olha aí, já. E eu acho muito importante as formações de escolas, de mostrar a música logo nesse comecinho de carreira para qualquer pessoa de vida, seja ela profissional ou não. Eu acho que a música, inclusive, deveria ser mais presente em todos os ambientes. Todos. Todos. A arte como um todo. Principalmente. Mas eu vou puxar o lado pra sardinha da música. Claro. Eu acho que a música ela deveria ser matéria obrigatória. Né? Assim, existe ansiamos por isso, né? Sonhamos. E o lance da batera, eu comecei eu via muito banda baile tocando e adorava ver o percussionista e o batera tocando ali. Eu achava maravilhoso aquilo. E quando eu tinha oportunidade, eu ficava atrás da batera, sentado atrás, para observar como o cara fazia o pivô, que eu não sabia qual era o nome, a técnica, e como ele tocava o axé, porque era muita coisa de axé, né? Banda baile e tal. E eu achava aquilo um mundo mágico, assim, pra mim, né? Era muito árduo, depois eu fui entendendo o processo todo. Mas foi a partir dali. E aí eu comecei a me interessar muito pelo rock and rollzão mesmo, com os amigos, 16, 15, 16 anos e tal. Tanto que quando eu escuto a primeira vez o Nevermind não, o Bleach do Nirvana, foi em 91. O Bleach é um disco de 89, é o primeiro disco do Nirvana. Quando eu escuto em 91, eu digo, rapaz, tem isso. E aí veio o Nevermind. O Nevermind acabou com minha vida, aspas, né? Foi daí que o negócio... E aí, sim, eu decido... Venha para o lado negro do... Não, então... Eu fui, ó. Realmente, eu também, a partir dos movimentos grunge, quando eu comecei a ouvir, ou grunge, eu não sei como falar. Não, tanto faz. Como que? Vale passar a coisa pra galera entender. Grunge ou grunge. Eu achava que eu tinha ouvido uma coisa muito massa, mas quando eu vi os caras, velho, o Nirvana e o Pearl Jam, aí, meu irmão, aí as coisas mudaram bastante. Mas eu já ouvia uma coisa do Sepultura, ali bem na coisa... Sepultura, eu ouvia também muito Raul Seixas, mas isso aí dentro de um outro contexto. Mas lá atrás eu lembro que o meu primeiro contato em ver e sentir a coisa de observar na TV, a coisa do rock and roll, foi no Rock in Rio de 85. Eu tinha 8 anos de idade. O segundo, hein? Quem foi o primeiro? Primeiro o quê? Quem falou do Rock in Rio aqui? George. Ah, massa. George Medeiros, Bucho de Sapo. George, grande companheiro também. Pronto. Aquilo mudou o meu modo, assim, ver João Baroni tocando aquilo. O Queen tinha tudo aquilo. Mas tinha uma coisa de saber já que Herbert é paraibano, né? E aí aquilo mexia um pouco. Mesmo com uma criança de 8 anos vindo do interior da Paraíba, fui passar um final de semana com meu padrinho. É natural de onde, Nilo? Eu sou de Baiô, gostou? Baiô? Baiô, gostou? François, oui, Paris. Eu sou um pouquinho pra lá, pode rir, Santa Rox. Paris, tá, não sei o que, então. Mas da minha região tá tudo certo. Tudo beleza. E eu voltando, ele me contando, assim, a gente falando assuntos aleatórios, mas quando tocou, era uma chamada, eu acho, de algum programa. Do Rock in Rio, né? A transmissão entrou ali. Aquilo, pra mim, o que é isso? 8 anos de idade. Então depois disso eu ia ouvindo pra os rádios, não tinha Kombi pra deixar a criançada, eram carros particulares, assim, que a galera levava, né? Chevette, Brasília, Fusca, meu pai pagava pra deixar os meninos em casa, pra deixar os meninos na escola, né? Eu e meus irmãos e tal. E aí nessa época, eu já ouvia já ouvia dentro, já rolava isso, Queen.
já rolava Eric Clapton dentro do carro, com 8 anos de idade, assim. Eu via Paralamas e era Alagados, papai. Você tá doido. Aquilo mudou, assim. Já existia uma coisa dentro de mim que me atraía pra música nesse sentido. Mas antes disso, tanto a batucada quanto a parte de harmonia e tal, vem muito da minha mãe. Minha mãe adora música de rádio. Cantoras e cantores de rádio. E a gente ouvia muito o Big Show do Bolinha, que era um programa das antigas que tinha. Vou dar uma bugada. Inclusive, eu acho até que é o saudoso Bolinha. Inclusive. Nas tardes de sábado. Isso. Então, tinha músicas. Até hoje tem músicas que eu ouvia quando criança que eu sinto o cheiro da terra. Pois é. Molhando o terreiro, Uma assim. memória afetiva, né, velho? Pra varrer. E o cheiro do café que ela fazia, assim. Pois é, cara. Aquilo mexe demais. E meu pai forrozeiro. Meu pai tocava pandeiro. Não profissionalmente. E meu pai era da escola de tocar pandeiro de lado, assim, né? Assim, Eita, velho. Ele não tocava assim. Ele tocava de lado. Também embolador de coco, aquela coisa toda. E era peso, assim. Então, a música sempre teve presente. Mas o rock and roll foi o que me puxou. Talvez pela questão da adolescência e da rebeldia, de tudo isso que eu tinha falado, da coisa do Nirvana, de blusões de flanela, tal, calça rasgada, a identidade da coisa, aquele tênis despojado, né? Surrado mesmo, rasgado muitas das vezes, botando silver tape ali. Isso. Então tinha muito isso. E João Pessoa tinha uma coisa da cidade que existia assim, uma coisa bem curiosa. Tinha quem fazia rock na periferia e quem fazia na praia. Isso. Então existia inclusive rixa ideológica mesmo. Sim. De quem morasse no... Isso em 90 e... Não, eu tô falando do final dos anos 80 pro começo dos 90. Não, mas acho que ainda fomos um pouquinho, viu? Foi, se perdurou. Perdurou muito. Perdurou. Tem um documentário chamado Tá Sentindo o Cheiro de Queimado. Assistam. Rapaz, já ouvi falar. Assim, tá sentindo o cheiro de queimado? Assisti Pronto, já. assistam esse... Inclusive quem fala essa esse frase doc. é Júnior Júnior Punk. Punk, justamente. Então, existia essa coisa, e se perdurou por muito tempo isso, essa rivalidade, que ninguém sabe onde surgiu, mas surgiu. Em algum momento se tinha isso. E era muito nítida. E a gente tinha pouquíssimas bandas que tinham espaço para tocar música própria nos lugares, né? É muito doido isso. Só um parêntese, Nildo. Eu acho que, voltando só um pouquinho, em relação a sobre a gente gostar desse estilo rock de ser, principalmente do estilo grunge. Eu acho que, eu me atrevo a dizer que acho que partia muito dessa desigualdade social que já existia naquele tempo e era muito presente, porque a gente começou a se vestir de uma forma espontânea, que até então era mal visto. Entendeu? Sim. Tipo, era muito comum a gente ser... Tipo, você tem uma diferença social muito, muito clara e você, mesmo quem querer, era meio que escanteado. Mesmo que ninguém lhe escanteasse, mas você se sentia. Sim, E quando chegou com toda essa pancada de rock que veio, porque veio muito forte, né? Esse movimento, quando chegou aqui pra gente, eu acredito que veio muito forte. Aí talvez seja essa entrada de muita gente para esse mundo. Eu acho que essa geração da gente, eu não sei se, eu não vou me atrever a afirmar, mas eu acho que vou me atrever a afirmar assim. Se eu tiver errado depois pode descer o pau. Eu acho que esse movimento internacional que foi o grunge, que ele meio que sela um final de um ciclo do rock and roll que vinha sendo feito com Guns N' Roses fazendo uma ópera rock e tal, não sei o que, ele pá, e volta pra frente. É o que aconteceu no Brasil a partir de 93 com discos e bandas como Virnalize, como Plant Ramp, o Rapa, Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., que estava aqui vizinho da gente. Então, de uma certa forma, eu me atrevo a dizer que a gente também viu tá nesse Devotos, com certeza, Ed. Esses dois movimentos, um no campo internacional e esse nacional, foram os dois maiores até hoje da música, esse movimento musical, o Mangue Beat, mas o que se envolveu além do Mangue Beat, tinha uma cena forte em Minas Gerais, tinha uma cena forte em Brasília, porque sempre foi um celeiro ali do rock and roll, mas já tinha o Raimundo não à toa, 94 eles vieram tocar aqui, eu acho, foi 94, 90 e...
Eu acho que foi Eu isso vou lembrar, mesmo. 95, 96. Eu não vou lembrar bem. É, eu acho que é o que foi primeiro por aí. mesmo. Que é o Por primeiro aí. do Banguela. Eu acho que é o 96, É, né? Acho que é por aí mesmo. Eu posso estar enganado, mas assim, foi no Astreia, inclusive, o show. Isso, na estreia. Então, assim, Astreia não é eu do teu acho que tempo, esses Cheguei uma vez na dois. Astreia. Foi? Esses dois. Tinha o Pinups, uma banda muito boa. Cantava em inglês e tal. Tinha uma cena, inclusive, em inglês. Tem uma cena brasileira, bandas cantavam em inglês. Acho que depois miou, não sei o que foi que aconteceu, miou. Mas eu acho que a gente conseguiu acompanhar os dois maiores movimentos assim, talvez os dois maiores movimentos de rock e o que envolvia de agregado, né, nesse sentido, porque o grande movimento depois se deu com a música, aí tiveram outros movimentos dentro do Brasil, como foi, e fora também, né, o movimento do hip hop, do pop, que voltou com tudo lá fora no tempo, das bandas, mas que você não gosta, beleza, mas admita, está aí e veio pra ficar e acabou-se. Né? E tantas outras coisas que vieram pra cá, tipo a Axé Music aqui, depois veio o forró eletrônico, Isso. né? São cenas pra mim não faziam tanto, não me aproximava tanto assim, mas estava ali e eu respeitava ali, mesmo sendo o roqueirozinho ranzinza ali, estava, eu sou nordestino, Cara, então, né? Não tinha como negar. Uma prova dessa coisa toda que você tá falando é Mangabeira. Que a gente, quando tinha as festas no mercado público do Mangabeira, cara, era uma variação de ritmo, meu amigo, de gênero musical no mesmo ambiente que era impressionante. Eram os pagodeiros, os forrozeiros, os roqueiros, os punk, os reggae, os regueiros, Sim. os hip hop. Então, assim, tudo num ambiente ali, tipo, sei lá, quantos metros quadrados tem ali o mercado? Então, grande. era tudo no mesmo ambiente, entendeu? E é uma coisa que eu achava muito interessante isso, cara. Assim, existia, claro, que uma certa rixa, vez ou outra, mas era muito difícil e tal. Os caras não mexiam com a gente, não mexiam com os caras e tava tudo certo. Como tem que ser. Tem A que grande ser. verdade é essa, como tem que ser. Ela falou agora no Mercado do Gabriel, bem de uma coisa que eu acompanhava na época, o Batera lá de Santa Rita, que pra mim é a minha primeira referência de batera, chama Nino Batera, Demison. E aí eu lembro que nessa época eu tocava numa banda chamada Raios de Neon, inclusive é uma banda que tocou muito tempo naquele programa Salles Dantas. Lembra o programa Salles Dantas? Claro. E aí eu lembro, você falou agora, eu lembrei, tava tendo em cima de um trio elétrico, escurinho, e depois quem ia tocar era Banda Tentação. Aí sabe tudo, hein? Tentação. Banda Tentação, quem não Acho que a conhece aquele banda- galego, né? Acho que a Carlinhos banda- Cocó, né? Que hoje, acho- Hoje ele tá no sul. faz muito tempo. Ele trabalha com. Eu nunca sei quem é Rick nem quem é Renner. Me falaram que na época, quando ele saiu daqui pra lá, ele tinha de trabalhar no estúdio da Camargo Luciano, né? Eu sei que ele tá eu nesse sei que ele meio, né? trabalha como músico, eu acho que é como músico de apoio, sanfoneiro. Isso, e produtor, né? E produtor com Rick, eu acho que é isso. É Rick e Renner. Rick ou Renner? Eu nunca sei. E era daquela Perdão, dupla não. lá, Rick e Renner? Ele trabalhou com... Ele trabalha hoje com o Ah, tá, esse cara que eu tô falando, né? O galego, né? O negro, É. o tá. careca, né? Eu não sei se o nome dele é Rick ou Renner, eu acho que é Rick, não sei. Enfim. Carlinhos Cocó, então. Carlinhos Cocó. É. Produtorzinho, né? Aham. Não é isso, Rivaldo? Rivaldo é Rivaldo, nosso Rivaldo, diretor, Rivaldo. nosso Justamente. consultor para assuntos adversos. É o fraco? É o fraco. Aí tem história, né? A gente quer botar ele aqui, mas ele não quer vir? Rapaz, então vamos até ele, né? Vamos ficar. Ele vai vir à força nesse Hein, dia. Nildão? Oi. Mas, assim, voltando ainda pra esse lance dessa rixa que a gente falou pouco, e eu Sim. gosto um pouquinho dessas coisas de... Você gosta de Eu confusão, gosto né? um pouquinho. Tá bom, então vamos... Essa rixa História, que, né, velho? essa rixa que houve, que houve, na verdade, né? Ouve, Que entre o Investiga. centro, a periferia E a praia. e praia. Tu acha que esse movimento, ele, assim, foi mais benéfico ou ele, tipo, essa coisa toda de separação fez com que esses lados não se unissem em prol de uma causa única? Caramba. Ih, velho, agora... Rapaz, a pergunta a foi pergunta de profunda gaveta demais. que ele Não, puxou pra tu aí, verdade. isso, Nildo? Rapaz, hoje talvez tenha sido benéfico. Olhando de hoje, foi benéfico. Mas teve até chegar nessa benevolência, nessa coisa, em algum momento essas duas partes se meio que se uniram meio para combater uma outra coisa que sufocava tudo, que era a cena cover por cover em João Pessoa. Teve uma época que João Pessoa era chamada Coverlândia. É sério, eu não tô brincando, não, é sério mesmo. Era Metallica cover, Black Nirvana Sabbath cover. Nirvana, mas o Nirvana já, sabe? Já foi mais um Ramones pouquinho, cover, Ramones cover. Eram bandas tributos, é a coisa. Eu particularmente ia aos shows, mas eu só vim começar a entender como era o dinamismo e como aquilo minava
em parte, o que estava sendo feito tanto na praia quanto na periferia quando eu comecei a entrar no jogo, assim, de ver como era o negócio. Entrar no circuito ali, né? Porque você começava a ver que muita gente ia mais para shows banda cover, até mesmo porque depois de anos eu entendi que o cara não tinha dinheiro para ver o Metallica. Então você tinha um cara como o Marcos tocando numa batera muito parecida com a do Lars Ulrich. Era uma Fischer. Caramba. Imagine bem, uma Fischer. Saca? Essa Fischer era verde, ela. As ferragens de Raul, eu lembro disso que eu ficava do lado do cara. Saca? Eita, acho que ele já me viu doidinho, vai sentar aqui de novo, eu vou sentar bem. Inclusive eu falo com o Marcão, beijo grande pra tu, acho que ele tá no Rio Grande do Sul. Piolho de bateria. É demais. Então assim. Famoso piolho. E aí o papagaio. O Glauco, que tocava no Ramones Cover. Tinha George. Glauco Papi? Glauco. Não é Papi não. Não é Papi, não. Glauco. Tá Papi na... Não. Fora da dinâmica. Não. E tinha George tocava no Black Sabbath Cover. E sempre. George, já mandaram um abraço, tô mandando outro. Já é uma figura, então, enfim. Nessa época também tinha aquela banda que são 3. Caramba. Que o baterista morreu há pouco tempo. Rapaz. Dê mais dica aí, senão vai ter que repassar a parada. Vamos. Eu vou lembrar depois. Tá bom. Passa, repassa ou paga? Como é, Rivaldo? Aquela Rush cover. O Rush. Enfim, mas em algum dado momento, as coisas começaram a dizer assim, não, bicho, vamos fazer shows de bandas independentes. E aí surge uma banda que veio desse movimento cover, mas que o marketing foi tão bem feito dessa banda que no dia do lançamento da fita demo, todo mundo já sabia as músicas de cor salteado. O Dead Nomads. O Dead Nomads foi um divisor de águas pra isso, assim. Isso foi uma das coisas. Só que antes também tinha o Rotten Flies, que já gravava já fora daqui, já tinha toda a história. Mas em termos de show, de entretenimento, quando o Dead Nomads, ele consegue... O Dead Nomads entra e começa a fazer show com banda cover. Juntos. Aí a coisa começa a quebrar. Isso é uma visão minha. Talvez seja... Se trouxer outro baterista... Você é o nosso recorde da história agora. Se vier outro batera... Outra pessoa ligada nesse movimento, pode ser que tenha outra opinião. E seria massa também trazer essa outra. Claro. Mas foi isso, assim, em algum momento, pra isso, foi benevolente demais. Porque a gente começou a entender o circuito, a coisa como uma cena. Isso ainda nos anos 90? Nos anos 90. Tudo isso que eu tô falando é nos 90. E, paralelo a essa coisa cover, começaram a surgir bandas como Flávio Cavalcante, que também tinham versões na história. Antes disso teve Fantasma da Guerra, assim, mas já bem... Limousine de 58, que já é uma coisa 80. Já ouvi falar muito de Limousine de 58. Foi uma das bandas... Mistério... Você tocou no Limousine, foi? Não, toquei não. Não? Não tive essa né? Ricardo Fabião, cara... Isso, não toquei, eu era muito bebê. Era. Mas porque tu disseste que tu era mais velho que eu pensava que era verdade. Mas eu sou mesmo. Ele fica feliz. Deixa de besteira, né? Deixa de besteira. Só que você tem mais cabelo branco. Tudo certo. E aí eu perdi, tá vendo aí que eu perdi? Deixa o convidado falar, Jô. Não é? Para com o teu recalque. Para com isso. É fogo, né? E aí falando de nomes, tá nessa cena aí, eles migrando do lance do cover para o autoral, né? Não sei lembrar muito bem aqui, mas tudo bem. Vamos ver como é que eu vou voltar aqui a cena. Mas então você tava falando justamente desses movimentos, pô, que aconteceu contra os covers. De repente a galera começou a entender que podia fazer. Aí veio bandas como Flávio Cavalcante e tal. E é impressionante, João Pessoa é uma cidade que ela sempre teve excelência nas suas bandas de rock, sempre. Isso aí pode, se quiser contestar, pode vir aqui que a gente tem meia hora de briga, assim, feia, porque é bom defender aqui com força. É tanto que, às vezes em que bandas daqui tocarem em festivais fora do estado, eu digo no meu segmento, nesse segmento, né? Não vou dizer dos outros, que eu não tenho competência nenhuma pra falar nisso. Mas quando, por exemplo, o Flávio Cavalcante vai para o MADA, é destaque. Consegue um contrato com a Virgin Records, que depois se transformou em Arsenal, que era de Rick Bonadio. Inclusive foi ele, Rick Bonadio e Rodrigo Castanho, que fazem a produção do disco que não saiu, não sei porquê. Tem que trazer o Tony Ramalho, por exemplo. Ficava contando o Tony, né?
Tony Ramalho, grande Tony. Fábio Queiroz. Isso. Tony, eu sei que estás em Portugal comendo Portugal. Agora pastelzinho de Belém. português. Tava tocando pagodinho, você viu lá? Zé Pai, tá Tô bom. de olho, hein, Tony? Besta é tu. Então, assim, todas as bandas que saíam e saem, até hoje tem um grande destaque nesse sentido. A gente realmente tem essa história, assim. Mas isso foi plantado alguns anos atrás, antes desse fato que eu estou dizendo, nos anos 2000. Toda essa história já vem em 90 e pouco. Então, eu acho que a Flávio começou... acho que foi em 99 que eles lançaram o disco, ou foi em 99, eu acho que naquele mesmo ano eles vão pro Mada e recebem a melhor banda da noite. O Star 61 foi a mesma coisa. Zacarias Nepomuceno também foi a mesma coisa. Então, Mada. Mada. É um festival? Música Alimento da Alma. É o Música nome do Alimento da festival. Muito bom no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Acho que faz 20 anos já. Tem o Mada e tem o do Sol, que é um dos festivais mais importantes do Brasil também. Aqui do ladinho da gente. Do ladinho da Isso. gente. Já eu vou abordar um outro assunto dentro desse. Assim. Em Pernambuco a gente tem um abril pro rock. Veio pro rock, sim. Isso, Não de Paulo conheci, André e né? tal, justamente. Então, assim, a gente sempre teve um destaque para isso e também foi as duras penas que foi se conquistando isso. Muita gente ficou no meio do caminho e quem perseverou para fazer a coisa sempre levou o nome muito ativamente para frente. Só que a gente meio que sempre batalhou mais com a raça, com o peito, com tudo, sem ainda continuar com os mesmos espaços. Que esse mesmo papo que eu tô tendo aqui hoje, 2021, a gente tem em 90 e pouco. Os espaços, poucos espaços. E agora de uma forma mais abrangente para a música toda. Tudo bem que tem a questão da pandemia, teve tudo isso, mas você consegue enxergar que ainda faltam de uma forma mais ampla a divulgação dos bons artistas que fazem essa cena. Isso é uma coisa que deveria ter uma política pública de Estado e não de governo. Aí Tá a gente entendendo? entra. Não, mas eu não tô falando de... Mas você falou o cerne da questão. É aquela coisa assim, independente do administrador que esteja, e a bandeira partidária que ele faz, que ele defende, seja ela de esquerda, direita, centro, azul, amarelo, X, quadrado, bola, Hariuta, essas coisas todas, não importa. Tem que ser uma política de Estado e não de governo. Claro, claro. Entendeu? E aí a gente se tornaria, talvez, uma cidade, inclusive, trazendo mais dividendos. Mas, então, Dividendo, lucro, eu tô falando de dinheiro, money, bufunfa. Vamos pra ver como é que vai cidade, ser o entendeu? cenário até 2022, a gente pensa nisso aí, porque a gente já sabe que nesse aqui, né? Não, mas isso daí não é de hoje. Eu tô falando Tá, disso de uma forma sem cutucar ninguém, sem bater em ninguém, nem fazer Não, isso. que eu tô criticando. O que eu estou dizendo é que Observação, né? os estados que enxergaram isso há mais tempo que nós, eles conseguiram ter um salto de qualidade e excelência, que eu citei, acabei de citar dois nomes no Rio Grande do Norte, E e um Joque e Pernambuco. Pernambuco. Quando se tem, eu acho que o Rio Grande do Norte eu até tenho mais proximidade com os amigos de lá, assim, eu tenho mais amigos no Rio Grande do Norte do que em Recife, mas tenho bons amigos em Recife, em Pernambuco, mas no Rio Grande do Norte eu tenho mais, assim. E a gente vê o crescimento dessa cena justamente por isso, assim, porque as leis funcionam como leis de Incentivo. políticas de Estado e não de governo. Não interessa o governo que vai estar lá, a lei está instituída, tudo certinho. Tem que tá seguir dublado. como tá. Tem que seguir, como é em Brasília também e tal. Eu acho que isso falta para despontar, porque várias vezes, assim, eu me sinto às vezes muito cansado de levantar uma bandeira quando a gente sai, showzaço, pá, não sei o quê. Mas quando volta para casa, a realidade bate, sabe? Tô entendendo. Ô, gente, pô, eu acabei de fazer, assim, tipo, o Glue Trip, assim, 1 milhão de cópias, 1 milhão de views. Seu Pereira também. Álbum lançado na França, outro álbum lançado no Japão. Em casa, E na véio. casa. Entendeu? E não é porque santo de casa não faz milagre. Ora, milagre sim. Falta a gente saber ali a coisa da representatividade e dialogar. Eu acho que a melhor forma de você fazer qualquer coisa, em qualquer assunto, em qualquer história, em qualquer patamar de conversa, é o diálogo. Se você só mete o pau numa coisa, se você só... Você nunca vai sair do... Você tem que chegar... Ô, irmão, tu pode me reservar meia horinha pra eu falar um negócio contigo? Logicamente que você não vai falar isso
Do jeito que eu falei naturalmente. Mas aí Mas será que você pode marcar comigo aí 2 horinhas pra gente tomar um café? Sabe? Vamos trocar essa ideia Não, o aqui. pior é quando você quer conversar com alguém, a pessoa já entende que diálogo se traduz por mimimi. Aí eu fico triste pra caramba, mas enfim, é só um Não, desabafo. mas não, eu nem me importo, porque essas pessoas geralmente não têm a capacidade nem a história da maioria das bandas que eu citei aqui e as histórias de vários músicos que passam agora comigo aqui e vão passar depois desse programa. Uhum. Isso aí, sabe como é? Já foi, já deu, assim, pouco importa a opinião delas. Porque essas mesmas pessoas que têm essa opinião, que é mimimi, existiam desde que o tempo é tempo. E estamos aqui hoje resistindo e fazendo tudo de novo. Isso. Então, Algumas assim, pessoas acham que isso é tão atual, né? Assim, Nada. coisa nova, nada. Pô, Não, isso já não. acontecia Só muda os ciclos. desde que o mundo é mundo. pô. exatamente. Agora é claro, né? Que assim, como há uma evolução da sociedade, então, da mesma forma que ela evolui as coisas boas, evolui as coisas ruins. Sim. A maneira de tratamento e tudo mais vira uma. Assim, eu acho que a música, eu comecei a dizer que música, ela ali um pouquinho mais atrás da gente conversando, ela deveria ser instituída nas escolas de uma forma bem mais ampla e como matéria obrigatória. E aí eu ia até dizer pra você que eu acredito que, se não me falha a memória, se não baixou, não caiu, já é lei. As músicas são instituídas como obrigatórias. Pô, bicho, é aquela coisa. Aulas de assim. música, aulas de música. Se eu tiver errado aqui, quem puder me corrigir, por favor. Certo. Mas eu acho que já é. E aí eu tô falando isso só diante de um prisma, só pra quem tá vendo a live, quem se ligar nisso assim também. Que ninguém quer viver de mamata, né? Eu acho que também tem isso, né? Mas existem pessoas que batalham para Para as coisas acontecerem. Para as coisas acontecerem em prol da cidade. Logicamente que eu fazendo em prol da cidade, eu também estou me beneficiando em algum momento. Porque, politicamente falando, a Paraíba, a gente perde muito quando não tem representatividade de um festival ativo como esses 2 que eu citei, por exemplo. Uhum. Que se tivesse uma lei de incentivo, além de tantos outros festivais, um desse traria esse outro prisma, como já teve o Festival Mundo, o Grito Rock. Uhum. Tô falando disso. Você pode não gostar do formato. Mormaço. O 4x4. E aí vai. Entendeu? Mormaço era aqui, O Mormaço, sim. O Fortel Rock também, não foi? Forte Rock. Fortel Rock também. Foi tudo. Fortel Rock e o Mormaço foi Wilson, não foi que estavam à sim. frente? Forte Rock eu não lembro, mas o Mormaço com certeza. Eu acho que foi Qual o foi Fortel aquele ano Rock. passado todo virtual, Nildo, que tu até passou que pra dali gente? foi o Toró. Foi Toró. o Festival da É. Toró. Foi o. Eu os lembro produtores. do Fortel Rock porque a Piscocedim tocou na época. E a gente tocou até. Eita, bicho. A gente abriu pra. Os tempos pra o Autorama, auge de sabe? joia. Excelente banda. Autorama, Bacalhau na bateria e tal. Pois é, bicho. Eu falo nesse sentido. Eu acho que a gente poderia ter mais quem está no poder, quem está lá, enxergasse que é uma grande plataforma para a gente gerar emprego e renda para nossa cidade. Esse tipo de... E para o Estado, já que eu estou falando de uma lei estadual e uma lei municipal, afinal de contas, a gente está numa cidade muito massa, com vários talentos, e todas as áreas, não é só do rock, mas você vê uma pessoa com artistas como Bichart, Fúria Negra, essa galera tá rodando o mundo mesmo, Sinta Liga Crew, tá entendendo? Tem muita coisa que E aí a gente não tem noção, né? essas pessoas, elas dão sangue pelo nome e pela sua região, pelo seu lugar de afirmação assim. Eu sou paraibana, entendeu? A gente sempre leva isso com muito orgulho. Onde eu chego, eu falo o ti mesmo e que se dane. É o ti e o di. Quem quiser achar ruim, que vá nascer em outro canto. Eu sou paraibano, se tivesse para escolher outro lugar para nascer, eu nasceria de novo paraibano, que eu amo esse lugar, assim. Amo o meu estado, amo tudo isso. Mas eu acho que as pessoas quem tem poder, poderia amar mais também, nesse sentido. Nesse Ei. cenário todo aí que tu falou. Agora deixa. Só pra assim, entender. Porque eu sou uma menina ali de uma cidade meio que de interior, Santa Rita, rapaz. Aí só vim pra João Pessoa, começar a entender as coisas, como funcionar. O que é o cenário alternativo, underground? Eu não entendia dessas coisas. O pessoal, rapaz, vai ter um negócio ali no centro histórico. Bora ver, eu vi umas bandas de rock, achava massa. Mas assim, eu não entendia. Certo. Tem, porque eu venho começando a entender, entendeu? Tá.
Tu tá inserido, aí fazendo uma pergunta assim, bem de leigo, tu tá inserido nesse cenário underground, alternativo, qual é esse cenário que tu permite? Tá, eu acho que eu não tô inserido como forma de levantar a bandeira do underground, do coisa, mas eu tô inserido no meio nesse meio. Eu Tem tô outro nome aí que também usaram Cara, muito, né? eu vou lhe né? contrariar, velho. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu vou lhe contrariar. Eu acho que você tá inserido, cara. Não, mas nessa forma de... Porque tem uma coisa também. Quando fala alternativa, eu não gosto dessa nomenclatura. Música... Não tô reclamando com você, não tô nem. Você é uma fofura. Por isso que eu perguntei, porque eu quero... pra quem tá assistindo, quando é coisa eu também assim, entender. alternativa, assim... É como se você não podia deslocar isso, mas a alternativa é essa, né? Fica um negócio meio... assim, eu não gosto muito. E o underground, inclusive quem vive muito dentro do espaço underground, muita gente colocou-se na cabeça, eu não sei de onde tiraram isso, mas enfim, que a coisa é desorganizada. E assim, isso me encheu o saco muito tempo. Por muitos anos, assim, eu não entendia por que tinha que ser desorganizado, se o underground lá fora não é desorganizado. Sabe? Logicamente que as condições sociais, econômicas dos países europeus eram diferentes. Americanos também. Existe um circuito, existe realmente um circuito que se pode fazer, né? Mas aqui também tem, pô. Só que a gente não consegue dialogar porque muitas vezes o cara que tá fazendo o lance é de bolo mesmo, é underground. Eu já ouvi isso de um organizador de um festival, bicho. Ele só, é desorganizado mesmo, é underground, eu disse, bicho, o cara chega aqui com 7 lixos assim de palco, rapaz, eu preciso disso. Não, sobe lá e toca. Então, assim, isso é uma coisa que eu não gosto desse lado. Por isso que eu estou dizendo que eu não tô. Tá. Mas eu ainda sou o titio, que agora eu já sou um tiozinho da história, que pego minha bateria, boto nas costas e vou montar num canto, se for pra gente tocar, a gente toca. Não encosta não, você bota na belina. É uma Marajó. Marajó. Coloco e vou me embora fazer, mas eu não tenho mais espaço assim para entender, assim, para debruçar tanto tempo num assunto que eu acho que é perda, para mim é perda de tempo. Dizer não, o underground, por ser underground, tem que ser desorganizado. Para mim, eu acho que isso é um grande tiro no pé. Eu não gosto disso, assim. Eu acho que foi esse Grito Rock, eu não tô lembrando o ano. Tá. Alguém me chamou, aí encontrei até uma colega minha da universidade. Ela chegou com o gravador da Tascam. Antônio, tu trabalha com vídeo também, né? Eu disse, tu sabe mexer nesse bicho? Esse cara, eu mexo com zoom, isso aqui, mas eu acredito que vai gravar assim. Ela disse, bicho, tu pode ajudar a gente? Pelo menos assim, só enquanto tá essa banda, porque que tá uma loucura aí. Lembrei agora, foi quando o Vitor Vespa foi tocar. Aí eu fui fazer umas fotos pra ele, ajudei ele lá no workshop e tal. Aí encontrei ela depois, né? Porque desceu lá. Eu já achei a estrutura muito organizada. Quando eu subi pra ver lá, naquele prédio de esquina, ou será ao lado? Bom, se for de esquina é o Espaço Mundo. Não é o Espaço Mundo não, eu acho que é um antes, E tava lá, assim, tudo marcado no chão, a galera com seus computadores. Eu fiquei assim, cara, essa cabecinha de burguesinho, né? E underground, alternativa, é bagunça. Cara, eu me impressionei com o nível da organização. Mas aí já... A estrutura que a galera fez. Já tava mas veja bem, tô falando eu. Por isso que eu perguntei, cara, me explica. Que a alternativa é o quê? Aquelas bandas que se juntam assim numa garagem, faz qualquer zoada, né? Mas eu vi ali um nível de profissionalismo e organização. Caramba, isso porque vem sendo isso aí foi plantado um pouquinho mais pra trás. Talvez minha geração tenha plantado um pouquinho mais para trás, um pouquinho disso para esse segmento. Talvez tenha sido isso também. E algumas pessoas, o próprio Espaço Mundo, ele proporcionou isso para a cena. O Espaço Mundo talvez seja a casa, uma das casas mais importantes que a gente tem nesse segmento de abertura de música desse tipo. Assim, no geral, né? Você vê discotecagem, você vê banda de reggae, você vê banda de rock, você vê banda de hip hop, entendeu? Você vê bandas como Seu Pereira, tal. Enfim, tudo, acho que o Espaço Mundo, aí tem a Vila do Porto, também, a General Store também, que abriu um espaço. A Vila do Porto pro Thiago. Que era Lúcio Lins, a Vila do Porto? É a Lúcio Lins, era onde era em Toca, né? A Lúcio Lins. É a Lúcio Lins, né? General Store seria aquela que acontece ali no Cilar Ribeiro, na Rua da General Osório mesmo, ali, né? Então pronto, eu acho que nesse sentido assim, são as 3 casas, talvez, com um número tal, que tem uma capacidade de gerar esse retorno para o artista que toca lá, né? Para esse sentido de organização e tal. A gente tá aqui em alguns quesitos, estamos. Mas é normal. Tem produções que vão sair melhores, com organização,
um produtor ou uma produtora que faça aquilo, que o artista só se preocupe em chegar para tocar. E tem outros que você mesmo faz, como eu disse, carrega a bateria e tal, não sei o que, e na grande maioria das vezes é assim. Mas que também não é por isso, mesmo eu carregando, não é por isso que eu vou querer uma falha, porque eu tô tocando no chão, eu digo no chão sem tablado, né? Sem um palco, que eu vou querer que meu som saia ruim, não, eu quero que seja o som máximo para quem tá ali. Se tiver 5 pessoas, tá valendo. E eu já fiz muito isso, cara. Isso, claro. De tocar para 5 pessoas e depois de pouco tempo, depois tocar para 2.000. Saca? Com o seu Pereira foi assim. Então, sim. Então, sabe? Pegando esse gancho aí que você tá falando, a respeito de todo esse processo aí do underground e de uma melhoria, que até chegando nessa melhoria que Tony falou aí. Faça aí um levantamento histórico aí das bandas, pô, que você já tocou aqui. Ave Maria. Mas eu quero saber qual senta que lá vem a história. Mas eu quero... assiste alguém de música também. Ei, mas fala da sua primeira banda. Eu quero saber a primeira banda, você... Tá, minha primeira banda é uma banda realmente de adolescência chamada Elemento Neutro. É uma banda que toca só punk rock, que se juntou 4 amigos, na verdade eram uns 3, e depois entrou um vocalista que o Alex não queria tocar, mas cantar, e aí o outro Alex entra e canta, e a gente forma essa banda. Era eu, o João Paulo, Alex... E o outro Alex, era um dos Alex. Elemento Neutro. Elemento Neutro. Inclusive é da minha cabeça, assim, porque eu me achava um elemento neutro dentro desse contexto todo. De gordinho, roqueiro, no meio de um monte de gente que, sabe, tava nem aí pra mim. E eu disse, não, vou fazer uma banda, fiz, porque era um modo de gritar, tocava mal. E dane-se por isso, então. Mas a primeira banda, sim, é o Elemento Neutro. A primeira, assim, que qual chegou... Qual a época disso? 95... entre 95 e 96. Aí toquei no AIP, a banda de Charles Artemio. Sim, AIP. Até hoje, né? Ainda existe até hoje, né? Aí depois eu entro já no final de uma banda que eu acho que foi o grande estralo da minha vida. E foi aí que a banda Vende-se. Foi a Vende-se não, então. A Vende-se. Eu já ouvi a Vende-se. Eu já entro, eu sou fã. Aqui, eu sou fã da banda, assim. Eu não conhecia. De moleque, né? De moleque, porque teve 2 formações dessa banda. Uma, Jonas Casca. Tocou. Grande batera, tá doido. Influência minha, inclusive. Eu digo isso pra ele. Ele fica, nada. Não, você é uma influência pra mim. Não da forma só de tocar, porque eu vi o bicho tocando rock and roll, mas dentro de uma classe. Que eu não tenho a classe. Segundo o nosso mestre Glauco Papo, é o batera que tem dinâmica, né? É isso. eu muito classudo. E Glauco é outro patamar, né? Glauco é outra coisa, meu irmão. A gente tá por aqui, ele tá aqui, assim, né? E é foda, porque teve essa banda, eu acho que ela deu o grande boom pra mim. Porque foi uma banda que logo em seguida ela acaba. A gente grava um disco que nunca saiu, mas eu tenho essas faixas, tá? A gente tem essas faixas. Essa banda nunca sai. Aí acaba essa banda e se forma uma outra, logo em seguida, que chama-se Zumbi. Com essa banda, Zumbi com R no final, que é de zumbido, né? Zumbi. Sim. Com essa banda, eu passo a ensaiar diariamente de 4 a 8 horas por dia. Caramba! Isso com 20 e poucos anos de idade. E aí foi que deu estralo mesmo, assim, essas 2 bandas, saca? De ver como a galera tocava, pelo respeito que eu tenho até hoje por todos. E a Zumbi, porque me trouxe essa outra coisa, de dizer, não, agora isso aqui eu vou puxar pra mim. Então, isso, aí depois, meu irmão, tem banda que realmente eu vou esquecer, cara. Desculpa, porque é muita coisa mesmo. Mas uma você não vai esquecer, não. O Carlão do Opala eu não esqueço. Musa Junk. O Musa Junk também não. O Musa Junk eu gravei, eu acho que da discografia oficial da banda, eu só não gravei 2 discos. Foi o primeiro e o último agora que vai sair. E onde é que tem alguma coisa na rede aí pra entrar? Tem, total, tem. Vou pegar depois. Tá, beleza. Depois você procura aí nos créditos. O Antoniano vai colocar tudo descrito no Instagram. Viu? É ele. O cara é ele. Sim, só lembrando que hoje a gente tá no Instagram e também estamos com uma página no Facebook. É o fraco. Estamos aprendendo a brincar com esse negócio. Tô dizendo que começou assim, depois não sei uma coisa. Isso aqui vai ser muito dinheiro depois, porque é de royalties. Ai, meu Deus do céu. Então, o Musa Junk eu fiz isso, mas também gravei vários discos com Madalena Mug, né?
Star 61, eu gravei, eu acho que o último disco enquanto eles estavam aqui na Paraíba. A banda acabou, o Flaviano se muda para São Paulo e faz a banda lá, né? Ele ainda inclusive mora lá, tal, não sei o que. Meu amigo até hoje. E coproduzi. E em seguida, assim, 2006, que é essa época meio que tá saindo do Star 61, eu formo o Caronas do Opala. E aí o Caronas me deu um outro estado de vida, assim. O Caronas foi quando eu comecei realmente a tocar e ganhar grana. E no meio desse processo eu tocava com Caronas e fui chamado para tocar com a Sonora Samba Groove. Aí, Samba Groove. Que era samba rock. Massa, eu lembro. Assim, Sim, Sonora Samba Rock assim. e depois transforma-se em Sonora Samba Groove depois de um tempo. Mas quando eu entro a banda já estava formada há um tempo e sai o baterista e o baterista e o vocalista saem e entra Débora Malacá e eu entro. Ela entra cantando e eu entro como batera. A banda perdura um bom tempo ainda com o Paulinho na percussão, depois ele sai e a gente grava dois trampos com o Paulinho. Ou foi um só, meu Deus? Foram dois. Não, foram dois, caramba. Isso aí já tá em 2000 alguma coisinha, né? Já tá 2006. 2006. Já tá 2006. 2006. E aí a Sonora a gente grava e assim, meio que toca Caronas e Sonora, assim, foi um bom tempo as duas revezando mesmo minha vida, assim. E foi um tempo que eu viajei muito. Foi um tempo, principalmente com Caronas. Caronas me abriu para tocar fora com os grandes ídolos que eu tenho até hoje na música. E a Sonora foi desbravando a noite, tocando um repertório que não era um repertório autoral, era um repertório de versões, mas especificamente para noite, virada para noite. Mas a gente tocava Chico Buarque, tocava Seu Jorge, tocava essas coisas no ambiente da noite pra a galera que ia pra boate, por exemplo. Então assim, era muito doido ver a galera ouvindo a gente tocar Chico Buarque. Eu poderia dizer que seriam versões estilizadas? Samba funk que ele fazia. Era uma pegada muito massa, velho. Samba funk, samba... E tinha uma coisa nossa, assim, por ser nordestino, bicho, não tem como. É quente, velho. Misturava... A gente é quente, bicho, não tem jeito, tocando rock. Era showzaço. Sim. Sonora. Agora isso eu tô falando, mas também aí vem, logo depois disso, o Caronas do Opala também grava um disco, mas nunca saiu esse disco. Tá em algum lugar aí perdido, em algum arquivo. E a Sonora, depois disso, aí entre esse meio eu conheço, já em 2006, ainda em 2006, eu conheço através de Flaviano Rieg, que é recém-chegado da Alemanha, um americano que viveu na Alemanha, recém-chegado da Paraíba, sem falar muito bem o português e a gente sem falar muito bem inglês, mas na hora de fazer o som rolou. E aí ele chama, aí a gente começa a tocar juntos esse tempo e só depois, acho que em 2009 eu acho, 2010 eu acho, a gente forma para fazer uma banda chamada Rieg, que é o próprio nome dele, né? Que perdura, inclusive tocamos no Café da Usina, toca excelente. Café da Usina do nosso amigo? Sim, claro. Era nossa corrida, sempre ligado. Sim. É peso assim, é boa essa relação. Misturar o visual a gente eu tocava era um show programado, era um baixo, bateria e visual mesmo. E sintetizadores e tal. Eles agora continuam como um duo, porque eu saio quando eu vou morar em Teresina, ainda tentei conciliar, mas não deu, aí saio, os caras estão aí, estão para lançar um trabalho novo aí, inclusive, que é um jogo, um álbum game muito que interessante. Massa, podiam trazer eles aqui, que massa, viu, também, assim. Bota aí, José. Bota aí. É muito solista. E a Dalva Suada, que era uma coisa stoner, a gente ouvia muita coisa, mas uma coisa ácida nordestina, assim. Tinha uma coisa ali de Ave Sangria com Queens of the Stone Age, sabe? Uma coisa... Rapaz. É doido, assim. Eu gostei do nome, né? Coisa assim, nesse sentido, né? E pronto, assim, eu acho que isso foi abrindo as portas, abrindo as coisas, abrindo a diversidade, fazendo a história. Qual foi esse tempo, Enildo, de Caronas do Opala? Você falou agora de 2006, justamente, mas eu não lembro que eu... 2006, mas a banda acaba em 2012. Tem 6 anos de e aí tem uma... De 2006 a 2012. Sendo que teve uns altos e baixos, assim, sabe? E pediram para eu perguntar a você
se você gostava muito de Pão Doce Você gostava de pão doce? no camarim. Claro. Pronto, pergunta a Nilton se ele lembra do... Vai ter Pão Doce Sim, no camarim? sim, pode. Que conversa é essa do Pão Doce? Pão doce, pô, gostar de Pão Doce, pô, porque era tipo... Era o teu... Como é que é? Vai ter pão doce, tá tudo organizado. Tá tudo organizado. Se tiver pão doce, tá tudo certo. Não tem esse lance de 20 toalhas, né? Não, nem MM, não. Se você não comprou um pão doce, meu amigo, o negócio não tá bem não, tá ligado? Mas é aquele tradicional que só... Não, podia ser o que foi. Pão doce, Antônio. Não, porque Pão artista tem doce. uns negócios meio exóticos, né? Você vê. Sim, mas o recheio às vezes Isso é era uma coisa, uma exótico. pessoa Mas assim, né? era um pão doce mesmo. E aí tem um espaço, vai até 2012, infelizmente a banda acaba, só que eu termino. A gente se reuniu depois, assim, já sem o vocalista, sem uma boa parte, mas ficando eu e Walter como os antigos fundadores mesmo da banda, né? A banda é uma ideia minha, mas escolhi a dedo quem ia tocar nessa banda, e Walter Mas eu lembro de Pedrosa, ter visto justamente isso quando você falou. Por isso que eu tava tentando, se era 2005 alguma coisa, era essa época 2006. eu começo a vir bem muitas pessoas, frequento uma fraternidade aqui, aí a galera, as amigas, vai ter um show massa lá no centro histórico. O que? Eu tava gravata, camisa branca, parecia um pastor. Aí sabe trabalhar. Aí, lá no centro, bora, senhor. E aí, galera, vocês vão embora, eu quero conhecer. Um palcão massa, e com vocês, esses caras na porta. Caramba, não, nessa banda. Eu disse, não é daqui. Eu disse, não. É. É daqui, né? Pois Eu é. consigo, minha cabecinha. Não, mas não é só você não, ficava um monte de gente achando que a gente era de perto. Cara, por e exemplo. todo mundo no O Sonora também. O Sonora muita gente pensa que era Sim, sonora, isso, né, isso. Ronaldo? E eu disse, caramba, um palcão massa ali no centro histórico. Eu lembro disso. Com as costas assim pra rua e a passa assim elevada, você tinha a visão, eu fiquei a noite todinha. Porque assim, eu ia pra show, eu queria ver quem tava tocando, não tava nem pra ficar com o menino, toma, amiguinho aqui. Eu disse, não, não tô vendo a banda tocando. Quero ver a banda. Aí foca. Focado, e eu achei massa, velho. E o lance daqueles. Um corguezinho pequenininho fazendo um lancezinho. Sim. E o estilo ali. Eram 6 integrantes? Éramos 5. 5, né? 5, assim. 5, mas tinha sempre os metais. Quando a gente podia pagar um metalzinho, Isso. aí a gente botava os metais. Mas- Festa das Neves ali. Festa das Neves. Então, Mas Sensacional, assim. essa proposta surge como? Rapaz, é o seguinte, como toda boa banda autêntica de brega, tem uma história Epa. romântica na coisa, né? Uhum. vamos puxar no autêntico brega agora. O Canto do Opala, assim, ele surge, a banda surge de uma coisa de... Eu tinha acabado um relacionamento, tava muito mal, assim, sem entender porra nenhuma da vida. Escuto vendo mais pinchado. Ô, meu amigo, a atriz tava desse jeito, né, tal. Então, assim, eu vinha tocando com a Star 61, que é mais ou menos da mesma época e tal, e aí eu vejo o Fabiano tocando esse Korg, esse micro Korg, você tá vendo. Ouvi um som, eu digo, pronto, a gente tocava uma música de Diana, e aí quando tocou, aí o rapaz, é isso aí mesmo, guardei isso. Tinha uma banda chamada Esquema Noise, lembrei agora, com Walter e Degner Queiroz, que é do Dead Nomads, e também do Retroholics e tal. A gente acabou essa banda e eu chamei Walter e Degner pra tocar comigo. Era uma coisa ia ser meio Jovem Guarda, meio brega. E eu disse, não, meu irmão, você brega, que o negócio é todo falando. E nesse meio tempo, a gente chama o vocalista, que aí caiu como uma luva, assim, todo personagem, tudo ali. Pá, encaixou, a gente fez essa música, essa banda. E nesse momento, a gente tava trabalhando com versões, Roberto Carlos, tal, não sei o que. Só que a primeira composição que a gente fez, juntos, eu e o vocalista, a gente sentou numa mesa de bar, lá no Funcionários 2, pedimos uma meiota, e em 5 minutos, não tô mentindo, 5 minutos surgiu a música, parecia que tinha baixado, assim, pá! Download foi. Foi, psicografou, assim. Quando tocou, eu peguei a música, assim, mostrei. A primeira coisa que eu sempre fazia, cara, era mostrar pros bebos. Sempre tocava pra... Música da pó, bicho! Gostei, bota uma lapadinha, ganhamos. Pronto, é isso aí. E o repertório eu sempre... Tá aprovado. Eu sempre fazia questão do repertório, todo mundo se discutia, mas eu sempre mostrava pra essa galera. Eu nunca mostrava, eu mostrava pro povo, pro povão, assim, pra ver como era a reação. Tanto que Beto Brito uma vez disse, vocês levam rock pro pessoal que gosta de brega e leva brega pro pessoal que gosta de rock. Palavras de Beto Brito. E eu fiquei olhando assim no programa TV que teve aqui, e tal.
É interessante esse pensamento, viu? É doido demais, porque você chegava no show do Carnaval do Opala, no centro histórico ali, tinha a prostituta da Rua da Areia, quando a gente tocava. Tinha o punk, tinha o engomadinho, e a engomadinha, o Patricinho e tal, não sei o que. Tinha o bebo, tinha o cara que tava passando de camisa só essas porra, que banda massa e tal. Tem uma história sensacional, antes da estreia oficial da banda, eu fiz uma pré-estreia da pré, assim, a pré da pré, numa calçada no Funcionários 2. Que o tio de um amigo meu me liga no outro, dias depois, assim, esse Nildo, cara, não, ele se encontra comigo, o Ailton. Se encontra comigo e fala: Nildo, você tá ligado que meu tio chegou bebaço em casa, bicho. Vi um show de uma banda tocando brega e era o Carona do Opala. Eu disse: pô, que massa, nesse massa não. Fazia 15 anos que ele não bebia. Quer dizer, o Carona do Opala era a banda que o pessoal do AA não podia Não mais podia ouvir. ver. Puta, rapaz, a piada ia ser essa também. Mas eu, particularmente, apesar de alcoolismo ser um assunto seríssimo, né? Isso, sempre briga sempre. Não, tudo bem, eu tô dizendo, mas pegava assim, tinha umas pegadinhas, inclusive pegou a gente também, porque eu compus uma música ali com o vocalista com 5. As meiotas, né? As meiotas foram, e os uísques foram enormes, homéricos. Tem vários contos assim do Carona, assim, como tem com o Musajan, como tem com tantas outras bandas que Imagina um balé de história que não teria só do Carona do Opala. Não, se for contar aqui, bicho, olha, uma das histórias, mas vou contar uma breve assim, porque a outra bota nos créditos, ó. Que é o seguinte, a gente foi tocar no Quixabrega, que é uma cidade de Quixaba, no interior da Paraíba. E a gente vai tocar, então tinha Reginaldo Rossi, a gente chegou a abrir 2 shows do Reginaldo Rossi. Caramba. E tinha Baltazar, que é um cara assim que eu admiro muito, porque Baltazar alugou um galpão quando a gente era mais novos. Quando a gente era mais novo. No Funcionários 2. Ele morou no Funcionários 2, que é o cara que: Sara, onde é que você se esconde? E bicho, clássico. é clássico. Clássico. E aí, Baltazar, a gente terminou o show, os shows terminaram, a gente voltou pro hotel, a gente tava num hotel fazenda, eu acho, assim. Uma coisa meio temática. Era no meio do sertão, um monte de cacto e uns tobogã assim com água. Era louco demais, velho. Perto já de Patos, né? Aí a gente lá assim, não sei o que e tal. Aí me deu uma insônia, assim, eu não consegui dormir, adrenalina grande. Eu tinha visto o Reginaldo Rossi do meu lado, assim. Eu consegui ver 2 shows do Reginaldo Rossi no palco. Achei fantástica a banda, o maestro que tocou, gravou com vários artistas que eu admiro. E aí eu tô lá em cima, assim, aí eu desço assim no quarto, assim, vou ficar lá na frente, ver o sol nascer no sertão, ó, massa. Quando eu vejo uma vaca saindo assim do meu lado da plantação de cacto, de palma, né? Um cara correndo assim atrás da vaca com uma suquita na mão, assim. Quando eu olho era Baltazar querendo dar suquita pra uma vaca, pô. E aí o bicho senta do meu lado e conta. Aí ele apadrinha a banda, assim, eu sou padrinho da banda aqui, por mais que efetivamente a gente não tenha mais contato, assim. Mas pra mim é uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Caramba. Um dos caras que eu mais admiro dentro dessa cena disse: eu sou padrinho da banda de vocês e queria dar uma suquita pra uma vaca. Meu pai No meio do sertão que caiu lá em casa. No meio do sertão da Paraíba, isso é sensacional, pô. Isso aí o caboclo conta pro filho. Não, é mentira, essa é mentira uma porra. Vou fazer você. Ei, falando. Tá encerrando aí o Instagram? Coloca de novo o Instagram, por favor, Rivaldo. E o Facebook pode rolar. Tá, Passa demais. rapaz, O papo tá bom demais, bicho. Papo bom, gostoso. Mas enfim. Fala. Aí, eu quero saber agora, porque há uma escalada, né? Assim, a gente percebe, né, bicho, que como, querendo ou não, a gente vai numa escala de engrenagem. Sim. Entrando em bandas e tal, não sei o quê. Aí tu chega e já fazendo já essas pontes com o Caronas e de repente acaba. E tem o Samba Groove também, que de repente você sai, né? Não sei nem se acabou. Não, acabou em 2013. Pronto. Que aí eu vou morar no Piauí. Tá? Ah, tá. Então já é o link do Piauí. Não, mas aí você não toca... Não, eu volto ainda. Eu passo 1 ano tocando aqui em João Pessoa. Depois eu volto, fico indo e voltando. Ah, tá. E onde é que tá essa relação aí com a entrada do coletivo? Do Com seu Pereira? Vitor Ramalho conversa comigo, inclusive uma das casas que eu falei aqui ainda há pouco, que era a Vila do Porto. Ele fala pra mim assim: Nildo, eu vou viajar pra Irlanda, pra Dublin. E ele toca em mim assim, o negão fala assim: olha,
cara, eu vou pra Irlanda e você é o cara pra me substituir. Ele pegou no meu ombro assim. Aí eu, como assim, pô? Porque eu tô morando fora. Não, venha, toque. Aí eu voltei pra João Pessoa e assumo a partir daí, 2014, a bateria por meses, e por meses até ele voltar. Eu acho que ele volta no final do ano. Eu entro mais ou menos em março, por ali, eu acho. Março. Março de 2014. Março, e saio realmente no final do ano, assim, num show da Energisa. Inclusive eu vi a sua entrevista no YouTube. Ah, sim. Você dizendo, né, que tinha saído, que não esperava, que essa dimensão de mensagens que chegou. Foi muita coisa mesmo. Porque muita gente, Falcão até brinca, Falcão disse que eu sou o pé de coelho dele, assim. Que toda vez que a gente tocou, assim, junto, desse período que a gente tocou, foi muito benéfico pra banda. Mas foi benéfico não só por mim, ele tira onda, assim, mas foi por tudo que aconteceu naquele ano. Naquele ano foi mágico. A gente foi parar na virada cultural de São Paulo. Tocamos no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Então assim, teve toda essa... E tocar em casa, numa terça-feira, como foi no festival do Cineporte. Na nossa casa, assim, jogando nas 4 linhas aqui dentro da nossa casa, batendo no peito, ter 2.000 pessoas cantando do começo ao fim do show. Não tem como o cara não se arrepiar. E tem isso gravado. A primeira música que eu acho que todo mundo ouviu do coletivo foi a Cheiro de Sangue, mas a primeira que eu vi foi aquela Já Era. Eu disse, que música do... Já era carro-chefe, o groove, eu me apaixonei pelo groove que o Vitor faz naquela música, véio. O lance das notinhas fantasma ali, que tem esse lance, né, das notinhas fantasma ali, a brincadeira aqui. Eu disse, caramba, velho, o colega meu mandou pra mim, disse, velho, essa banda daqui, esse é, Toninho. Eu disse, não, velho. Oxê. Tá vendo como era da torre, pô. Assim, velho. 490 lá, tem muita coisa boa. 490 lá, pô. Pô, tem muita coisa boa aqui, velho, que tem que surgir, não sei, tem que... Sim, cara, sim, velho. Sim. Por isso que eu fico nessa, né? Pois eu entro, depois disso, aí quando eu saio, eu ganho um presente, cara, nas minhas mãos, que é produzir um disco dos caras. Então eu produzo Musa Caliente, que são músicas que eles tocam para o verão. E eu produzo o disco, o EP na verdade, né? Com essas faixas. Quantas músicas nesse EP? Eu acho que são 4 músicas. Então assim, eu produzi me deram esse presente assim, Falcão disse, não, produz aí. Tipo assim, tu trabalhou bem, vamos lá, tu produz um disco meu. Um disco da gente. Aí eu fui, tive a Esmeralda sempre ao meu lado e Marcelinho Macedo e Chico Corrêa. E foi um negócio assim absurdo, velho. A liberdade que me deram, tudo. E o disco tá aí, tá jogado nas redes. Confere lá, Antônio. Tá jogado lá, Seu Pereira, Musa Caliente. Vai lá, rapaz. Já vi alguma coisa assim. Pronto. Isso é bom. E é isso, assim, na verdade eu acho que minha entrada no Pereira é um presente pra mim, velho. Pra mim foi um grande presente. Eu abri vários shows legais. Paulinho Mosca canta com a gente na praça. Foi igual do Brasil, final da Copa, assim. Paulinho Mosca, Lágrimas Diamantes. Eu gosto. Rapaz, ele canta uma música a gente tocou em Princesa Isabel, eu tinha tomado todas. Tomei mesmo, eu não tenho vergonha de admitir, não. Eu bebi, gente, nesse dia. E aí eu estava na casa de um amigo nosso, o Rei Drick. Estávamos lá na casa e tal, e a gente tomando uma, tocando inclusive brega, o brega bom pra voltar nas conversas, né? Tocando, tá, não sei o que, e Felipe Gomes tocando comigo, o trompetista. Eu bati assim na mesa e disse, doido, é o seguinte, eu vou entrar com contato com o Paulinho Mosca, ele vai tocar com a gente. Desse jeito eu falei mesmo, tu vai ver. Aí eu disse, do dia eu disse, ei, Falcão, eu falei com o Paulinho Mosca, eu disse, tu vai tocar com ele. A gente conversa, disse, pô, fica vendo. Chegou, tá aqui a letra. Vamos passar, passa aqui no camarim, passamos e tocamos, velho. Foi mesmo, velho. Isso lá em... Isso não, em Princesa Isabel não, porque eu cortei aí, foi mal. A gente foi tocar em Princesa Isabel. Porque a ninguém fala, pode vir aqui em Princesa Isabel, aqui tá uma pessoa. É porque ele tomou vodka, pô, ele deu corte. Não, assim, teve o Grito Rock Princesa Isabel. Sim, eu sei que, né, eu já devo eu acho que umas 2 ou 3 vezes. E aí, numa dessas edições, a gente tocou, né, o Seu Pereira tocou. Só que foi o trio. Só o trio, não, foi o sexteto, não, foi o quinteto, sendo que era eu, a cachaça foi grande, eu, Thiago Sombra, Falcão e eu acho que Felipe e Daniel nos metais, ou foi só Felipe tocando trompete, alguma coisa do tipo, não vou lembrar agora, mas eu acho que foi isso. E nessa reunião eu disse que ia tocar, que era o Centro em Cena, eu acho, que ficava no
É Centro e Cena, não. Centro e Cena, não é isso? E aí era todo fim de semana tinha um show grande. Isso eu lembro isso mesmo. De janeiro, né? Isso, E exatamente. o Paulinho Mosca veio pra cá. E Paulinho Mosca veio que Chico César era. E eu perdi o show. Chico César era secretário de Cultura na época. Não, aí no caso aí já é Estação Nordeste. Na Estação Nordeste? Eu não lembro o nome realmente agora, me falha a memória, mas era ali na Tenor Navarro. Foi esse show específico. Ô Rivaldo, ou era Som do Nordeste? Que acontecia o show na praia e tinha em a alguns estação lugares. era outra. Estação Nordeste, eu fazia a direção de palco, fiz pra vocês e tudo. Pronto. Aí. Então, melhor que tá vendo aí o homem por trás. Vocês só escutam a voz dele, A mas voz, ele Lombardi. Oi. Né, Rivaldo. tem que dar um microfone pra Rivaldo também. Porque Eu aí, acho. né? Ele é que ele fica se escondendo atrás do celular, ele não quer. Era Estação Nordeste. Então, aí a gente faz isso. Depois foi Extremo Cultural. Isso, Estação Nordeste, Centro Cultural, aí mudou de nome, é isso mesmo. Aí o que acontece? Eu realmente falei e Paulinho Moço teve uma frase dele que foi peso pra mim assim. Ele chegou pra mim e fez assim, ó. Duas coisas que um artista tem que ter: sorte e cara de pau. Você tem cara de pau. E aí eu guardei aquilo pra mim. Esse Paulinho Moço falou isso pra mim assim, velho. E eu guardei isso pra mim pro resto da minha vida assim, porque vale a pena, pô. Essas histórias que ficam, sabe? O resto Com certeza, da- pô. E ele falou isso, eu acho que ele nem lembra mais quem sou eu. Mas se você não lembrar, eu lembro de você, Paulo. Eu e o Brasil todo, né? Então tá tudo certo. Foi isso, bicho. A gente tocou uma música chamada Cavalgada, de Roberto Carlos. Foi uma coisa fantástica. O cara tava tocando na minha frente ali. E depois que cai assim, meu irmão, eu mandei uma mensagem pro bicho, eu tava bêbado. E fui falando com ele. Não, porque eu tô no processo de mudança. Esse homem deixa de besteira. Essa é uma música que você sabe cantar. Bota aqui a letrinha rapidinho, você canta um verso, tá tudo certo. E deu certo, foi massa. Tem isso também no YouTube. Pra depois não dizer que eu tô mentindo. Olha aí. Eu devo ter a conversa em algum lugar também. Um backup desse da Mas vida. não, eu acho que umas 3, 4 horinhas é muito pouco ainda. Mas assim, sim. deixa eu só pegar um gancho aqui pra gente ir encerrando. Mas vamos encerrar bem, Vamos. né? Porque eu tô uma discussão entre mim e meu amigo Jogama. Eita, agora vai. Nildo, eu quero entender que eu sou uma pessoa ávida por conhecimento, digamos assim. Sim. O que é ser um apreciador do autêntico brega? Que autêntico brega é esse? Você Rapaz, nos fala. Quando eu falo o que eu até colocou lá na arte, né? Do autêntico brega, não desmerecendo os outros bregas que existem, nem a nomenclatura que veio depois em seguida, tal, tanto contemporânea quanto, enfim. O autêntico brega é nada mais nada menos que uma música romântica que se falava na época. O termo eu acho até muitas vezes pejorativo, brega, mas eu adoro o nome. Que são cantores e cantoras que viveram a maior parte deles à margem da música popular brasileira. Então assim, muita coisa da música popular brasileira, discos, artistas, foram sustentados por pequenos selos e selos de gravadoras que esses artistas vendiam dinheiro, vendiam cópias de disco, e essa grana ia ser revertida para gravar alguns artistas como Elis Regina, como Milton Nascimento, essa vertente. E é uma música, e é um tipo de música e de som que é marginalizado, é cafona para muita parte da sociedade brasileira. E na verdade não é. Você escuta por exemplo, que é intitulado como brega, mas que é autêntico também, que eu acho. Você pega Bartol Galeno, que é paraibano, mas nascido em Souza, mas viveu a maior parte do tempo no Rio Grande do Norte, né, Mossoró, se eu não me engano. Você lembra um clássico dele aí, só pra eu pegar aqui. No Toca-Fita do Meu Carro. Toca a fita, né? E aí tem várias outras. Malena, esqueça dele, meu Fuscão Preto é de quem? Fuscão Preto é de Almir José. Almir Rogério. Isso, Almir José não, Almir Rogério. Então assim, você pega Baltazar, com quem eu troquei ideia, e me contou várias histórias. Aqui de uma pessoa? Não, Baltazar é de Sergipe, é cigano. Olha a loucura, o cara é cigano, vai pro Rio de Janeiro, exímio guitarrista. Essa galera tem uma história dentro da música brasileira que até hoje a galera torce o nariz, mas até hoje os caras tocam. Você pega um cara como José Ribeiro, velho, que já morreu inclusive, que é o da Beleza da Rosa, né? Tens a Beleza da Rosa. Você pega um cara como Valdir Soriano, que inclusive recebeu uma justa homenagem ainda vivo, gravando o documentário que se teve no Cine Joia, não. É um cine no Ceará, eu esqueci, me perdoe aos amantes realmente desta música, dessa cena. Ele recebe, está na Globo Filmes, né? Inclusive,
O Patrícia Pilar foi quem fez a direção, assina a direção desse documentário de um filme, né? Que tem a parte que ele conta a história dele e um show nesse teatro, que é desse cinema, que é sensacional. O Valdir que é da Bahia. Ele é de uma cidade pequena da Bahia. Mas ganhou o mundo. Valdir que é um artista que tinha, sei lá, 80 e poucos anos, tinha mais de 85 discos gravados. Caramba. Isso é um negócio absurdo, pô. Tá entendendo? Eu tive o prazer de abrir um show dele aqui em João Pessoa, tocando com uma banda que eu tinha, que era a banda Si, que eu fazia parte, que não era brega, mas que ele veio e o domínio, eu gaguejei na hora de falar com ele, porque o cheiro da terra que eu falei e do café me remeteu quando eu fui falar com ele. E eu só agradeci. Ele falou, obrigado, meu amigo. É só isso que eu tenho a dizer a você. Obrigado. O respeito que se tem, que eu tenho com esse tipo de som. Eu acho que é por aí. Tem muita coisa engraçada no brega. Tem a história do corno, a história do cara traído e tal. Mas, velho, o brega foi muito perseguido, cara. Durante a ditadura militar, teve vários artistas que não tocavam porque as músicas e tal, não sei o que. Né? Ainda tinha isso, a Qual censura. o nome daquele cara que escreveu uma música pra prostituta? Que conta a história. Cara, velho. Olha... Odair José. Odair José. Pois é, apesar de Odair... Eu tava de bobeira assistindo, acho que foi na TV Cultura. Odair não se considera brega, mas velho. ele... porque a música romântica, e dentro dessa história, ele foi englobado por isso, assim, ele foi sugado pra Mas esse o mundo. documentário falava justamente assim, dele na época lançar uma música com aquela temática, o Sim. quanto foi, né? Pois é, e aí eu posso elencar também um outro cara que morreu muito novo, que foi o Evaldo Braga. O Evaldo Braga, o nome dele era Ídolo Negro. Ele foi um cara que deve ter gravado ali entre 68 e 70 e morreu no dia 31 de janeiro de 1971, voltando de um show de Belo Horizonte para São Paulo. E aí, São Paulo foi de Belo Horizonte, não, de Minas para São Paulo, mas eu não sei precisar em que região. Ele morreu, inclusive, eu acho que foi um acidente de carro, um acidente entre um caminhão e foi um cara, a comoção foi tão grande em 71 que, assim, se equiparou a um grande astro que ele era, inclusive, das massas. Então, assim, essa comunicação de rádio AM em todo o Brasil, porque era uma música que era para empregada ouvir, esse tipo de som, entendeu? Então, a música popular brasileira, tá entendendo? É uma essa música popular da empregada, como alguém fala de Amado Batista, que é o cara da... Amado seria o quê? Uma música romântica, tá no breve? Eu não gosto de nem colocar muito nesse sentido, mas ele bebe também da fonte. Eu tô dizendo assim, o romântico, ele tá ali, em algum momento alguém vai sempre chamar de brega ali, aquele movimento. Que na verdade se transformou no movimento. Mas tem muita coisa doida. Genival Santos, tem Roberto Miller, que é um bolero e tal, não sei o que, tem umas coisas de bolero também. Então, mas o brega mesmo, o brega no sentido geral da coisa, o autêntico é quando você escuta os arranjos, assim, pra mim, eram orquestrados mesmo. Tinha orquestras disponíveis nos estúdios. Quem tocava mesmo, sabe como é? Não tinha esse negócio, não tinha uma bagunça não, os caras sabiam o que estavam fazendo. Pô, apesar, muitas vezes as melodias serem simples e tal, mas a musicalidade do cara, você ouvir Evaldo Braga cantando, cara, assim, é de você admirar. Não vejo, é da escola de essa remanescência de Vicente Celestino, que aí Valdir bebe também um pouco ali do tempo, da cor de Vicente Celestino e tal, aquela galera. Tem álbum, acho que tem álbum de Valdir Floriano que tem Guerra Peixe, um maestro, se eu não me engano, pernambucano. Não é isso? O Guerra Peixe é pernambucano, né? Sensacional, bicho, os arranjos. Você pega os arranjos. Ou seja, o autêntico brega, ele na minha visão, é tudo aquilo que fala de um amor mais povo, mais popular. E depois disso vai pros dias de hoje, que nem a galera fala, o brega de Recife, brega disso, brega daquilo. Mas se não fosse o tecnobrega, que já é uma outra vertente, que é do Pará, que já é outra coisa. Mas essa galera, meu irmão, sem essa galera antes, nada disso, absolutamente nada disso existiria. Tem uma entrevista. E os caras ainda tocam por aí, porra. Eu acho que eu lembro, tenho essa lembrança, não lembro ao todo. Eu acho que naquele programa, eu acho que quando começou a Rede TV, levam o Reginaldo Rossi, aí ela e outras mulheres, aí ela pergunta a ele, por que brega, a música brega? Aí ele deu uma explicação a ela que de uma forma elegante, categórica. Como sempre foi.
Ele né? sempre foi... Que ela ficou assim, ele disse, não, eu quero brega pra você. É porque a música brega é assim, não sei o quê. E começou a explanar assim, ela, não, porque eu achei que era uma música, assim, achando, né? Tem uma frase... eu Aquela acho coisa que da é de- televisão, né? Tem, eu acho que tem uma frase de Odair José, não sei se precisar se é dele, posso estar enganado. Que ele fala, então quer dizer que Beatles, gravando The Love Her, em bolero, é cult. Valdir Soriano fazendo, não é? Por quê? Pronto, mais ou menos isso que... É o mesmo bolero, Reginaldo velho. falou. Porque um tá em inglês, é? Como é isso? Pois é. Como a Sacou? gente observa, É, como a gente- tem, de onde vem. É justamente porque, meu irmão, tudo sempre foi marginalizado. Sempre que vem do povo, até hoje é muito marginalizado. É, sempre. verdade. O samba foi marginalizado. A história da música brasileira é assim. Rapaz, pelo amor de Deus, o samba era coisa de vagabundo, pô. É. E é uma das músicas mais representativas do nosso DNA, do nosso sangue, das coisas todas. É. Sacou? Verdade, sempre Tem há muito isso, pô. Sempre. E não podia ser diferente. Não podia ser diferente com brega, com a música romântica, com... Porque geralmente quem ouvia isso, e quem ouvia isso na época, eram as pessoas de classe que eles gostam de rotular como classe D, classe C, é igual a leite, né? Ó, leite tipo A, tipo B, tipo C. Foda-se, né? Mas era essa galera que ouvia, assim, eram as lavadeiras, que lavava a roupa da madame, que ia passar roupa, Passadeira. aí botava aquele radinho ali e tal, às vezes de pilha, motorrádio, eu tive motorrádio, tu teve? Não, tu teve? Tu teve Que é motorrádio? Motorrádio não. Então pronto. Entendeu o que é? Eu sou o tempo daquele radinho- Alckmin amarelinho. Um radinho de pilha, um radinho de Pra pilha, frente. motorrádio, assim. Um radinho de pilha mesmo. Aham. frequência Ah, eu AM. tinha. Então tá bom. Ainda. Tá vendo que tu não é tão novinho? Olha, tá vendo? São Então, assim, 30 aninhos, velho. Ó, tá vendo? Aí é isso, bicho. Eu acho que a questão do brega, na minha visão, é isso. Assim, é uma música muito, muito, muito verdadeira. É uma música feita com muito respeito por essa galera. E principalmente pelos arranjadores, pela galera que tocava, pela competência dos maestros, por tudo, pô. Eu acho que era a forma como a música brasileira, essa música brasileira que sustentou uma outra elite, assim, sustentou uma certa elite, bancada de disco e tal, foi marginalizada, sabe? Aí por isso que eu me represento tanto assim, porque o brega, se acelerar a mão um pouquinho, um rock and roll. E aí, Jojo? E já dizia Raul Seixas, né? A proximidade do Baião de Luiz Gonzaga com o rock de Elvis Presley. Abrumbu. Quando olhei. Raul puxou isso aí. Já dizia. Então, eu acho que é por isso, assim, que eu acho que é isso, cara. Eu nem sei se eu tô te respondendo tanta altura, porque eu gosto muito de brega, assim, uma coisa Não, mas que é isso mesmo. é do meu cotidiano. Compreensão, perfeito. É, compreensão. perfeito. É do meu cotidiano. É a compreensão de vida, pô, que cada um tem a respeito do som que tem pra si, pô. Eu vejo muito É? disso. Então é isso, Eu gente. tô mais do que satisfeito, cara. Eu acho que a gente tem que marcar uma conversa aí por fora, porque não tem muita história pra gente Tô conversar. dizendo isso, que quer me levar no rodízio agora ali. Eu peguei na palavra. Foi o Tony outro que disse isso aqui, ó. Diga nada. Vou ligar pra, vou ligar para meu patrocinador aqui, Olha. liberar um Pix. Nildo, meu irmão, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, bicho. Tá Que doido, a gente massa tocou em conversa, vários velho. assuntos, explicamos muita coisa e outras coisas nem tanto, mas tamo aí, né, velho? Tamo aí. Josinho. massa Eu agradeço demais. demais, cara. E Isso aí. como eu tava falando inicialmente a respeito da influência, eu comecei praticamente a ver você tocando no Vênice, e a lembrança que eu tenho maior daquele chimbal balançando lá, que conversávamos eu e André sobre isso. André Piscucedin. Aí dizia, pô, meu irmão, aquele chimbal ali, quando o chimbal fica assim, era na Musa Jango Suicida. Sim, sim. O Gledson é o próximo, né? É, O próximo deve ser. Gledson é o próximo. Fale a questão da panelada lá em Teresina, eu vou deixar por tua conta, viu? Aê! Então, pessoal, muito obrigado por mais essa noite aqui conosco. Espero que a gente tenha... Mas tem um recorte, né? Vai juntando aqui essa a gente coxa de tem retalho com essas histórias. Enfim, eu que quero nossas isso, histórias velho. aqui, que na verdade a história de Nildo tenha sido bom pra vocês quanto foi pra nós, Pra porque mim foi uma demais. maravilha, velho. Tô num Foi ambiente ótimo. massa aqui, tá tudo certo. Tudo Melhor do amigo, que essa, mas outra dessa. né não? Eu E também. a bênção de Jackson do pandeiro ali atrás. Pois é. Mestre Jackson. aí. E aí, daqui a 15 dias, dia 26, vamos ter aqui no nosso próximo O Tupetudo, não, o Mimoso. o Tupetudo eu já tenho mais próximo tupete. BTM, como o Nildo próprio já anunciou, o Gledson Meira.
certo? Gleidson Meira, né, João? Gledson Meira, não é Gledson, não é Tá. Gledson. Gledson, isso, Gledson. Uma boa noite para todos e até a próxima. Valeu, turma boa. Uhul!